A gente tem a Guerra de Canudos, que é o tema central. MS2, oferecimento MS Cap. Dia 11 concorra a dinheiro e um Creta. MS Cap, ajude e concorra. Boa noite para você. Mato Grosso do Sul é o primeiro no ranking nacional de vacinação contra a Covid-19. Campo Grande amplia o público-alvo de imunização a partir de amanhã. Representantes dos setores produtivos de Campo Grande pedem, mas o governo do estado não aceita flexibilizar decreto que restringe a circulação de pessoas e as atividades econômicas. Destaques do MS2 que está no ar. Mato Grosso do Sul é o estado que mais vacinou contra a Covid-19 no país. Nesse domingo, superou o Amazonas e ficou em primeiro lugar no ranking de imunização. Hoje, segundo o vacinômetro, 10% da população do estado já receberam pelo menos a primeira dose de uma das vacinas. Em Campo Grande, a campanha será ampliada amanhã e a Graciela Andrade já está ao vivo aqui com as informações para a gente. Oi, Graciela, boa noite. Oi, Lucimar, boa noite para você, boa noite a todos. A notícia é boa para quem está aguardando aí a ampliação da vacinação nos idosos. Amanhã, Campo Grande começa a vacinar as pessoas que têm 66 anos de idade. A expectativa é vacinar 5.330 pessoas nessa faixa etária. A princípio, somente amanhã esse grupo vai ser vacinado, então é bom se organizar para não perder a oportunidade. Pela manhã, a vacina vai estar disponível aqui no Parque Ayrton Senna, no Drive-Thru, na Seleta, que fica na região central, no ginásio Guanandizão e também no Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande. À tarde, esses locais vão estar vacinando e também nas unidades básicas de saúde. A lista das unidades básicas de saúde que vão estar vacinando amanhã à tarde está na nossa página do G1. E uma outra informação importante, a vacinação em pessoas com comorbidade, que começou no sábado, já foi finalizada. E até agora, 99 mil pessoas, 975, já receberam a primeira dose da vacina e 25.990 pessoas já receberam as 2 doses da vacina contra a Covid-19 aqui na capital. Lucimar. Muito obrigada pelas informações, Graciela. E a Secretaria Estadual de Saúde solicitou mais doses para municípios das regiões de fronteira. Mariana Sintra chegando aqui para dizer quantas cidades seriam beneficiadas. Mariana, boa noite. 12, Lucimar, boa noite para você e para você também que nos assiste. Estou aqui com a lista desses municípios, são eles: Corumbá, Ponta Porã, Mundo Novo, Japorã, Sete Quedas, Paranhos, Coronel Sapucaia, Aral Moreira, Antônio João, Bela Vista, Caracol e Porto Murtinho. A Secretaria Estadual de Saúde pediu 30% a mais de doses de vacinas contra a Covid para essas cidades. O argumento da Secretaria é que nessas regiões é grande o número de pessoas que têm dupla nacionalidade, o que gera um acréscimo populacional a ser imunizado abaixo da estimativa do Ministério da Saúde. Olha só o caso de Ponta Porã. A cidade tem quase 94 mil habitantes pelos dados do IBGE e cerca de 130 mil pessoas cadastradas no Sistema Nacional do SUS. São brasileiros que moram no lado paraguaio da fronteira ou podem ser também moradores flutuantes, quem está lá temporariamente. O Ministério da Saúde ainda não respondeu a esse pedido do governo do estado. Lucimar. É uma realidade de fronteira que precisa ser considerada. Obrigada pelas informações, Mariana. E a Bolívia começou hoje a vacinar em massa moradores das cidades que fazem fronteira ali com o Brasil. Nas cidades de Porto Quijarro e Porto Soares, que ficam próximas a Corumbá, na fronteira Brasil-Bolívia, por Mato Grosso do Sul, militares e funcionários do controle migratório foram os primeiros a serem imunizados. Eles também estão sendo submetidos a testes de Covid. Nesses primeiros dias, a vacinação no país vizinho está aberta a idosos com 65 anos ou mais e a todas as pessoas com mais de 18 anos que tenham problemas de saúde pré-existentes. A decisão do Ministério da Saúde boliviano é para evitar que a variante brasileira se espalhe pela Bolívia. Para esse início de vacinação em massa aqui na faixa de fronteira da Bolívia com o Brasil,
Brasil, estão disponíveis aqui para Porto Quijarro e Porto Soares cerca de 11 mil doses da vacina. Com o descontrole da pandemia no Brasil, as autoridades sanitárias bolivianas temem que o sistema de saúde, precário e já sob pressão, entre em colapso. Na faixa de fronteira entre Bolívia e Brasil, os hospitais não possuem leitos de UTI. Os mais próximos estão a 600 quilômetros em Santa Cruz de la Sierra ou em Corumbá, no lado brasileiro, onde o único hospital de referência está há uma semana com 100% dos leitos para Covid ocupados. Em Porto Quijarro não há um hospital de alta complexidade, mas há atendimento, internação e os pacientes que se complicam podem ser levados para Santa Cruz e muitas vezes a Corumbá, onde somos apoiados por sermos municípios irmãos. Estamos preparando mais ações, estamos organizando também pontos de controle na fronteira. E este ponto é para a vacinação em massa da população. E vamos seguir trabalhando para poder conter essa pandemia, seja a variante da cepa P1 ou outra variante. O governo boliviano espera concluir a aplicação da primeira dose em toda a população da fronteira em até 20 dias. Mato Grosso do Sul tem hoje 181 pessoas à espera de um leito, ou de UTI ou de leito clínico. São pacientes infectados com a Covid que precisam de cuidados especiais para vencer a luta pela vida. A demora em ter acesso ao atendimento mais apropriado pode ser um dos motivos para o aumento da chamada taxa de letalidade da doença no estado. Pela primeira vez, essa taxa chegou aos 2%, é o maior índice desde o início da pandemia. Em praticamente um mês, a Sueli perdeu o esposo, o sogro e um tio, todos diagnosticados com Covid. O marido Julião teve sintomas leves, que se agravaram rapidamente. Foram 15 dias de intubação. Se conscientize, use álcool, lave as mãos, use máscara, porque não é fácil. Depois que você perde, não tem volta. Segundo dados do Ministério da Saúde, organizados por pesquisadores da Fiocruz e da USP, entre novembro de 2020 e março deste ano, de cada 10 pacientes com Covid-19 intubados em UTIs do Brasil, 8 morreram. A taxa de mortalidade de pacientes internados no país é de 83,5%, uma das maiores do mundo. Uma das explicações é a longa espera por leitos. O que está acontecendo é que essa intubação, que esse procedimento tem sido tardio pela sobrecarga que nós temos em relação à rede de atenção como um todo. Ou seja, o doente fica aguardando nas UPAs da vida, em outras unidades 24 horas, vários dias. Quando consegue um leito de terapia intensiva, muito pouco os intensivistas, as intensivistas podem fazer por esses doentes. Hoje, em Mato Grosso do Sul, são 1.144 pacientes hospitalizados. Destes, 451 estão em unidades de terapia intensiva, considerada pelos médicos uma das especialidades mais complexas na rede de urgência e emergência e de atendimento a pacientes graves. A terapia intensiva é uma especialidade complexa, difícil, que exige profissionais experimentados, experientes, que muitas vezes não tem disponível no mercado, e muitos deles, em várias localidades do país, saíram de outras especialidades sem a experiência na terapia intensiva para ajudar a enfrentar a pandemia. No hospital regional, de 50% a 60% das pessoas já chegam em estado grave. Até semana passada, a cada 5 pacientes intubados, 2 morriam. Hoje o HR tem 120 leitos de UTI para 139 pacientes, ou seja, 19 estão em leitos improvisados. Os leitos de CTI que nós colocamos não são verdadeiros leitos, são leitos críticos, tem ventilador, temos medicação, temos os médicos, não é todo mundo é intensivista, não temos um aparato tecnológico para tanto, né? Então a gente está fazendo o possível.
E a Prefeitura da capital decidiu manter parques e praças fechados até o próximo domingo, 4 de abril. A resolução foi publicada no Diário Oficial de hoje. A medida leva em consideração o agravamento da pandemia no município. Além do fechamento desses espaços, o decreto restringe o trabalho presencial nas unidades administrativas da FUNESP, que deve oferecer videoaulas à população. No G1MS tem a lista dos locais que estão fechados e a programação de atividades disponíveis para fazer em casa. A imagem do dia vem de Maracaju, que já está em clima de Páscoa. Um grupo de mulheres se reuniu e decorou uma rotatória que fica bem na entrada da cidade. A decoração tem coelhos, cenouras, ovos, tudo com muitas cores para trazer alegria para a criançada em tempos difíceis. E claro, as visitas também têm muita responsabilidade com o uso de máscara e distanciamento social. O MS2 volta já. Tem gente que pensa que tradição é algo antigo. Mas tradição é que você vive. Ela também pertence a você. E você pode levá-la a um passo adiante. O ritmo que quiser. A tradição de Boêmia vem desde 1853 e não para. Boêmia, o sabor que move tradições. Beba com moderação. Mato Grosso do Sul é o estado que sonha. E somos essa gente que ama e que nos chama pra seguir. Com raça, fé e alegria, estamos prontos para o que vier. Com aquele olhar que brilha de quem sabe o que quer. E o que toca o coração da gente é acreditar, é prosseguir. E assim gritar pra todo mundo ouvir que tudo isso vai passar e a gente vai voltar a sorrir. Juliette, Rodolfo, Zara, paredão formado, é segundona braba na casa do BBB. Essa edição não tá nada convencional que já foi. Nada convencional. É véspera de eliminação. Vamos tocar no jogo. Vamos pra frente. Ai, ai. Hoje, depois de Amor de Mãe. Representantes dos setores produtivos de Campo Grande pediram ao governo do estado o fim dos decretos que restringem a circulação de pessoas e as atividades econômicas. O documento entregue pelo setor comercial ao governo do estado pede o retorno das atividades e o toque de recolher começando meia-noite. Pede também a abertura de oficinas, atendimento presencial em áreas de saúde como fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, clínicas e consultórios de psicologia e o retorno dos eventos. O setor ainda cobra academias, além de berçários e escolas particulares. 13 pessoas dependem da minha empresa. Eu paguei o ICMS, paguei IPTU, todos à vista esse ano, entendeu? Eu não devo imposto nenhum pro governo, tem 20 anos que eu pago meu imposto tudo certinho. Segundo o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, que participou da reunião, o governo sinalizou que não vai atender os pedidos de flexibilizações. Um novo encontro deve ocorrer na próxima quarta-feira. O governo do estado é irredutível quanto ao decreto atual. Isso vai gerar muito desemprego, muita falência de emprego, mas deixou-se muito claro, através de algumas secretarias e alguns participantes, que isso pouco importa. E a gente lamenta muito a falta de sensibilidade. Nos foi colocado novamente uma reunião para quarta-feira, onde se pretende discutir as questões mais técnicas. O setor reivindica que seja aplicada a pauta fiscal de dezembro do ICMS dos combustíveis no estado, quando o litro da gasolina era de R$ 4,73 e do etanol R$
R$3,44. Segundo a CDL, a nova pauta fiscal do Estado, que entra em vigor no dia 1º, vai elevar o litro da gasolina comum para R$ 5,64 e do etanol R$ 4,20. O segmento quer o adiamento do pagamento de impostos e taxas estaduais e também pede linhas de financiamento. O secretário de Saúde, Geraldo Rezende, e de Governo, Sérgio Murilo, defenderam que as medidas são necessárias e que o momento é de preservar vidas. O decreto estadual permite que o comércio funcione, mas com algumas particularidades. O varejo, que é formado pelas lojas em geral, só pode abrir com atendimento via drive-thru ou delivery, por exemplo. É possível, nessa condição, conseguir conquistar clientes e, se não conseguir lucro, pelo menos diminuir as perdas com as restrições? Para falar sobre isso, a gente recebe hoje ao vivo aqui no MS2 a analista técnica do Sebrae MS, Vânia Bispo Torraca. Vânia, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Para usar uma expressão bem popular, dá para fazer uma limonada, uma boa limonada desse limão? Boa noite. Boa noite, Lucimar. Boa noite a todos que nos assistem. Dá para fazer uma limonada sim. Hoje em dia os empresários têm várias ferramentas na mão, né, como as redes sociais, o marketplace, o WhatsApp também tem uma ferramenta muito bacana que permite você colocar à mostra os seus produtos e fazer essas vendas. Então dá para fazer sim, é só você se organizar, usar essas ferramentas e o mais importante, se manter ativo, mesmo nesse período de fechamento do presencial, mostrar para os seus clientes que você está lá e que a sua empresa está firme ainda atendendo. E como o comerciante pode fazer esse planejamento? Porque muitas vezes ele diz que não tem nem tempo muito para fazer esse tipo de planejamento, até com as medidas surgindo, restrições aumentando. Como fazer isso no dia a dia? Quando a gente fala em planejamento, pensa-se em uma coisa muito complexa, muito grande, muito demorada, né? Mas não é bem assim. O planejamento nesse momento de mais ansiedade, nesse momento de necessidade, nada mais é do que você colocar suas ideias no papel. Colocar ali o que você quer fazer, o que você pretende fazer, aonde você quer chegar, para você saber quais são as ferramentas que você vai utilizar. Se você vai aderir a qual tipo de ferramenta virtual, se você vai aderir a algum marketplace, qual tipo de embalagem você vai utilizar para o seu produto e saber que tipo de produto você vai expor. Isso também é importante porque as redes sociais, o marketplace, ele também é uma vitrine. Ele também é uma vitrine. E assim como a sua vitrine presencial, você precisa expor os seus produtos e serviços de forma a atrair o cliente. Importante trabalhar com a informação também. Essa informação ela precisa chegar ao consumidor. Exatamente. É importante que as empresas elas se mantenham, porque assim, como diz o ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, nesse momento, nada mais importante que você continuar aparecendo para o seu cliente. Não é o momento de se esconder, de deixar a sua loja parada para que ela saia da mentalidade do cliente. Então, é o momento de estar lá, de informar que você está vendendo, de mostrar os seus produtos, os seus serviços e se colocar ali à frente do cliente, né? Uma orientação que tem sido muito dita também é aquilo de não olhar para trás, não querer retomar aquilo que um dia o comerciante teve, porque é possível que isso nem aconteça mais, né? O olhar para trás pode dar até uma paralisada maior, tem que olhar para frente com novas possibilidades, seria isso? Exatamente, Lucimar. Não sabemos o que vai ser daqui para frente, né? Mas sabemos de uma coisa. As formas de vender, as formas de prestar serviço, elas estão mudando. E é importante se adaptar a essa nova forma, a esse novo mercado. Porque corre-se o risco de quem não se adaptar realmente ficar para trás. Então, assim, nós estamos à disposição, nós enquanto Sebrae, e tem várias ferramentas online que estão aí para poder dar esse apoio, essa ajuda para o empresário, né? Nós temos vários cursos também a respeito de como utilizar as ferramentas digitais, os marketplaces e no planejamento também. Conversei aqui com a analista técnica do Sebrae MS, Vânia Bispo Torraca. Agradeço muito suas orientações, Vânia. Boa noite para você. Obrigada. Obrigada.
Os salários dos servidores estaduais estarão disponíveis a partir do dia 1º de abril. A folha de pagamento é de 404 milhões de reais e beneficia quase 79 mil famílias. O fenômeno da dequada, que matou centenas de peixes no rio Miranda no início de fevereiro, não tem ligação alguma com as queimadas que destruíram no ano passado mais de 4 milhões de hectares do bioma. É o que aponta um estudo de técnicos do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, o IMASU. A reportagem foi publicada pelo Flávio Dias no GeoMS e ele agora vai falar ao vivo para a gente, explicar o que provocou esse fenômeno então. Flávio, boa noite para você. Oi, Lucimar, boa noite para você e também para quem está acompanhando o MS2. Bom, eu conversei há pouco com o biólogo do IMASU, o Heriberto Jimenez, e ele me disse que o principal fator que ocasionou essa decoada foi o acúmulo de material orgânico. Vamos acompanhar. Então toda essa matéria orgânica que sofreu o ano passado com a seca, né, essas plantas, durante o pulso de inundação, o rio carregou todo esse material, né, e provocou a depressão de oxigênio no rio. Então isso ocasionou a mortalidade dos peixes na região do Passo do Lontra. Bom, e por meio desse estudo foram registradas 82 espécies e algumas dessas espécies sofreram mutações para se adaptar, sobreviver com a redução de oxigênio. Lucimar, é um caso que a gente acompanha desde fevereiro, a gente está acompanhando e teve desfecho na tarde dessa segunda-feira. Agradeço suas atualizações e vamos seguir acompanhando. Obrigada, tá, Flávio? Bom trabalho aí. No fim de semana teve uma linda homenagem para os profissionais de saúde que atuam na linha de frente em Dourados. Mais de 5 mil flores foram entregues no Hospital da Vida. Essas flores seriam para um aniversário de 15 anos que foi cancelado por causa da pandemia. A empresa responsável pela decoração entregou os buquês para quem está precisando tanto de um afago em meio a tanto sofrimento, hein? Que iniciativa! Com essas imagens inspiradoras, a gente chama o intervalo. Até já! Amanhã. Você é formado pela Universidade do Grande Amor Perdido, não é? Será que o Coração de Cabral vai ter uma nova chance? Quem sabe o melhor ainda está por vir, né? E uma mestra nos assuntos do desejo tira o sossego de Paulo. Eu passo o dia inteiro pensando nela, eu penso na Sara no intervalo de 3 minutos no máximo. Depois do BBB, todas as mulheres do mundo. Vai lá. Ainda tem gente que faz curso técnico. E curso técnico dá futuro? Mas no Brasil não existem muitos cursos técnicos, né? O governo federal, por meio do Ministério da Educação, atualizou o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. São 215 cursos, divididos em diversos eixos tecnológicos. Com certeza, um deles combina com você, né? O novo catálogo está disponível em gov.br/MEC e traz informações detalhadas sobre cada curso. Bom para orientar as instituições que querem oferecer esses cursos, bom para você escolher uma profissão. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Zezinho tem a missão de proteger Alexia. Zezinho? É você? Eita! Atrapalha meu banho, me agarra, me bate, me xinga. Ô, mulher esquisita. Você sabe que não pode ficar jogando zoio grande pra cima das moças. Ela que me agarrou, mãe. Sim. Eu não tive culpa, não. Daqui a pouco, salve-se quem puder. Vamos à previsão do tempo agora. Amanhã o sol brilha na maior parte do estado, mas também tem previsão de pancadas de chuva para algumas cidades. Os detalhes aparecendo aqui. Nova Alvorada do Sul com previsão de 6 milímetros, não é muita chuva, máxima de 30 graus. Paranaíba com 5 milímetros, mais calor por lá, 34 graus. Bonito com 6 milímetros, assim como Naviraí. Em Bonito começa com 19, máxima de 31. Naviraí tem máxima de 29 e lá na
na região do Pantanal, ó, nada de chuva na região oeste, Ladário já muito quente desde cedo, mínima de 24 e máxima de 34 graus. Para a capital, amanhã tem previsão de um pouco de chuva, mas no restante da semana o tempo deve seguir firme. Aparecendo aqui, ó, 5 milímetros de chuva para esta terça-feira, máxima de 30 graus, e depois ao longo da semana, sol e muito calor. Quarta-feira até cai um pouquinho, ó, 29 graus. Quinta-feira com máxima de 30, sexta-feira um pouco mais calor, mínima de 22 e máxima de 33, e no sábado esse calorão aí de 34 graus e zero de chuva até o fim da semana. Chegou a hora daqueles que tanto ajudam pedirem socorro. A crise financeira gerada pela pandemia atingiu as entidades assistenciais. Além da queda nas doações, a necessidade de distanciamento social também barrou as festas e eventos que elas costumavam fazer para arrecadar fundos. Nossa equipe ouviu o apelo de duas dessas entidades. O Cotolengo é uma entidade assistencial que há 25 anos atende crianças e adultos com paralisia cerebral. O Cotolengo, ele atende desde com médico, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. Nós temos uma casa inclusiva, um centro-dia também com as crianças e os tratamentos específicos que as pessoas vêm nos procurar. Mas manter a ajuda a quem precisa nunca foi tão difícil. O atendimento das 210 pessoas tem um custo mensal de R$140 mil. Mas durante a pandemia, as arrecadações caíram mais da metade, porque esse recurso vinha principalmente dos eventos realizados aqui no Cotolengo. Agora, mais do que nunca, toda ajuda é bem-vinda. O auxílio para o Cotolengo, ele pode ser feito através de doações de alimentos, roupas, alimentação especial para as nossas crianças atendidas, que a gente repassa para as famílias, fraldas, né? Dinheiro, se quiser, também nas contas do Cotolengo. Outra entidade que também sentiu os efeitos da pandemia foi o Grupo da Fraternidade, que oferece apoio a pessoas em situação vulnerável. Nós tínhamos a arte, a música, o teatro, né? Na intenção de tirar essas crianças da rua, de dar uma nova perspectiva de vida. Aqui, 70 famílias recebem assistência, mas no último mês a quantidade de alimento arrecadado, apenas 20 cestas básicas, não foi o suficiente para todos. As pessoas também que quiserem podem depositar na conta da entidade, né? Tem uma conta que a gente recebe essas doações e transforma em cestas básicas e materiais de limpeza. Tá difícil para todo mundo, claro, mas quem puder ajudar essas e outras entidades, porque muitas vezes elas são o único socorro de famílias que passam por grande dificuldade. Nessa hora, não podemos esquecer de quem precisa ainda mais do que a gente. A solidariedade é um gesto que o mundo está pedindo, né? Se você quiser mais informações sobre o Cotolengo e a Fraternidade Espírita Hilário Silva, tem lá no G1MS. Vamos ajudar. Salva quem recebe e faz muito bem para quem doa. Antes de encerrar, vamos ver o vacinômetro de Campo Grande, já aparecendo aqui na tela, que se aproxima de uma marca importante, ó, 99.990, primeira dose nesse caso, né? A segunda dose, 25.992, e hoje foram vacinadas 2.756 pessoas. Isso são os dados de Campo Grande, lembrando que o Instituto Butantan, em São Paulo, entregou mais 5 milhões de doses de vacinas para o Ministério da Saúde, e eles já estão entregando essas doses para os estados. Quarta-feira deve chegar dose aqui para Mato Grosso do Sul. Tem outras notícias do estado para você lá no G1MS e a gente volta a se encontrar amanhã. Boa noite, bom início de semana.